Era apenas mais uma manhã comum na Ridgewood High School. Armários batendo, alunos rindo em grupos, aquele movimento típico de sempre. Parecia que nada iria mudar naquele dia. Até que a porta da sala se abriu lentamente. Uma garota entrou. O nome dela era Naomi Brooks. Ela não parecia estar tentando impressionar ninguém. Roupa simples, sem maquiagem, o cabelo preso de forma prática, como alguém que só queria passar o dia sem chamar atenção. Mas havia algo diferente nela, algo calmo demais. O professor interrompeu a aula. Turma, essa é a Naomi. Ela acabou de se transferir. Vamos recebê-la bem. Alguns alunos olharam rapidamente. Outros cochicharam. A maioria simplesmente voltou para o celular. Naomi não disse nada. Ela caminhou até o fundo da sala e se sentou, colocando o caderno sobre a mesa como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes, como se aquela não fosse sua primeira escola nova. Como se ela já soubesse como tudo funcionava. E talvez soubesse mesmo. Porque Naomi não parecia nervosa. Ela não estava tentando se enturmar. Ela estava observando, prestando atenção em tudo, aprendendo como aquele lugar funcionava. Mas em uma escola como Ridgewood, ninguém consegue ficar invisível por muito tempo. Porque sempre existe alguém que decide quem manda ali. E naquela sala, só uma pessoa tinha esse poder. Ethan Cole. O garoto mais popular da escola. Aquele que todos admiravam, ou tinham medo de contrariar. E no momento em que os olhos dele cruzaram com os de Naomi, ele se recostou na cadeira e sorriu lentamente. Não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso de quem acabou de escolher sua próxima vítima. Ethan Cole não era apenas mais um aluno na Ridgewood High School. Ele era o tipo de garoto que entrava na sala e todo mundo percebia. Capitão do time, filho de uma família influente, sempre cercado de amigos, ou melhor, seguidores. Ethan não precisava levantar a voz para mandar. As pessoas simplesmente obedeciam. E ele tinha um hábito. Sempre que alguém novo chegava, ele transformava aquilo em entretenimento. E agora, os olhos dele estavam fixos em Naomi Brooks. Durante a aula, ele cochichou algo com os amigos ao lado. Eles riram baixo, olhando para o fundo da sala. Naomi fingia não perceber. Mas ela percebia tudo. Quando o sinal tocou e os alunos começaram a se levantar, Ethan fez o que sempre fazia. Caminhou lentamente até o fundo da sala. Direto até ela. Naomi estava guardando seus materiais quando bam! A mão de Ethan bateu com força na mesa dela. O caderno caiu no chão. Alguns alunos se viraram na hora. Outros já estavam esperando aquilo acontecer. Ethan cruzou os braços, com um sorriso arrogante. Foi mal, disse ele, sem nenhum arrependimento na voz. Acho que você ainda não aprendeu como as coisas funcionam aqui. Alguns risos surgiram ao redor. Mas Naomi não reagiu. Ela apenas olhou para o caderno no chão, se abaixou com calma e pegou tudo de volta. Sem pressa. Sem nervosismo. Sem dizer uma palavra. Quando ela se levantou, seus olhos encontraram os de Ethan. Ele esperava medo. Vergonha. Raiva. Qualquer coisa. Mas o que ele encontrou foi calma. E aquilo foi estranho. Porque pessoas como Ethan não se alimentam de silêncio. Eles precisam de reação. E pela primeira vez, Ethan Cole não estava no controle da situação como imaginava. E isso começou a incomodar. Na hora do intervalo, a notícia já tinha se espalhado pela escola. O Ethan escolheu a garota nova. E todo mundo sabia o que isso significava. A cantina estava cheia, barulhenta, com grupos rindo alto e bandejas batendo nas mesas. Era sempre assim, mas naquele dia, havia uma expectativa no ar. As pessoas estavam esperando algo acontecer. Naomi estava sentada sozinha em uma mesa no canto, comendo em silêncio, como se nada ao redor importasse. Mas Ethan não ia deixar aquilo passar. Do outro lado da cantina, ele a observava com os amigos. Um deles deu um sorriso e disse: "Vai lá, todo mundo tá esperando." Ethan pegou sua bandeja e caminhou até ela, com aquela confiança de sempre. Quando chegou, soltou a bandeja na mesa com força. Clang! O barulho fez várias pessoas olharem. "Olha só, a garota nova escondida no canto", disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Alguns alunos começaram a rir.
Naomi levantou o olhar lentamente. Sem pressa. Sem expressão. Ethan se inclinou na direção dela. Me diz uma coisa, você foi expulsa de quantas escolas antes de parar aqui? Mais risadas. Alguns alunos se entreolharam, esperando a reação dela. Mas Naomi apenas limpou as mãos com um guardanapo. Calma. Como se estivesse ignorando completamente o espetáculo. E então, ela olhou direto nos olhos dele. E falou. Você precisa mesmo de plateia, né? O som das risadas parou na hora. O silêncio tomou conta da mesa. Ethan piscou, sem entender. Aquilo não fazia parte do roteiro. Ele estava acostumado a ver pessoas abaixarem a cabeça, não a enfrentarem daquele jeito. E pela primeira vez, o dono da escola ficou sem resposta. O clima na cantina mudou. Completamente depois daquilo. As pessoas ainda cochichavam, mas agora não era mais sobre a Naomi ser a nova vítima. Era sobre o fato de alguém ter enfrentado o Ethan, e não ter recuado. E isso ficou na cabeça dele o resto do dia. Quando o último sinal tocou, os alunos começaram a sair da escola. Alguns riam, outros falavam sobre o que tinham visto mais cedo. Mas Ethan não foi embora. Ele ficou encostado perto do estacionamento, esperando. E quando viu Naomi saindo pelo portão, ele foi direto até ela. Ei, disse, entrando na frente dela. Acha que pode falar daquele jeito comigo e sair tranquila? Naomi parou. Olhou para ele com a mesma calma de sempre. Já terminou? Respondeu ela, sem levantar o tom. Ethan deu um sorriso de canto, irritado. Você ainda não entendeu onde está, né? Ele estava prestes a continuar quando um som chamou a atenção de todos. O ronco de um carro. Um carro de luxo, preto, elegante, parou bem na frente da escola. Alguns alunos diminuíram o passo. Outros pararam completamente. A porta do carro se abriu. E um homem desceu. Bem vestido. Presença forte. O tipo de pessoa que você olha e sabe, não é qualquer um. Ele caminhou diretamente até Naomi. Parou ao lado dela. Colocou a mão no ombro dela com naturalidade. E disse, vamos, filha. Já está tarde. Ethan ficou em silêncio. Sem reação. Porque naquele momento, ele percebeu algo que não esperava. Naomi não era só mais uma garota nova. E talvez, ele tivesse mexido com a pessoa errada. No dia seguinte, a Ridgewood High School parecia outra. Não era sobre provas. Não era sobre aulas. Era sobre Naomi Brooks. Você viu quem buscou ela ontem? Aquele cara. Ele é muito importante, eu tenho certeza. Quem essa garota realmente é? Os boatos corriam pelos corredores como fogo. E no meio de tudo isso, estava alguém completamente incomodado. Ethan Cole. Ele caminhava pelos corredores tentando agir normal, rindo com os amigos, fazendo piadas. Mas por dentro, algo estava errado. Pela primeira vez, ele não era o centro das atenções. E isso o incomodava mais do que qualquer coisa. Quando Naomi entrou na sala, todos olharam. Alguns com curiosidade. Outros com respeito. Mas ela fez exatamente o mesmo de sempre. Entrou em silêncio. Foi até o fundo da sala. Sentou. Como se nada tivesse acontecido. Como se toda aquela tensão não tivesse valor nenhum. E isso mexeu com Ethan. Porque ele vivia disso. Aprovação. Olhares. Controle. Ele olhou para os amigos e disse baixo. Isso já está indo longe demais. Um deles riu. Então faz alguma coisa. Ethan sorriu de canto. Dessa vez, não era só uma brincadeira. Era pessoal. Durante o intervalo, ele começou a agir. Espalhou comentários. Criou histórias. Manipulou conversas. Em poucas horas, novos rumores surgiram. Dizem que ela foi expulsa da outra escola. Falam que ela se acha melhor que todo mundo, que ela só finge ser quieta. Ethan observava de longe, satisfeito. Agora sim. As coisas estavam voltando ao normal. Mas ele ainda não sabia que Naomi não estava reagindo por um motivo. Ela não estava se defendendo. Ela estava esperando. Em poucos dias, os rumores tomaram conta da escola inteira. Agora, quando Naomi passava pelos corredores, os olhares eram diferentes. Alguns desconfiados. Outros julgando.
Exatamente como Ethan queria. Ele encostava no armário, cruzava os braços e assistia tudo de longe, com aquele sorriso satisfeito. Eu disse que ela não ia durar, comentou com um dos amigos. Mas havia um problema. Naomi continuava, igual. Ela não discutia. Não se explicava. Não reagia. Ela apenas seguia sua rotina, como se nada daquilo tivesse força suficiente para atingi-la. E isso começou a incomodar Ethan de verdade. Porque aquilo não era normal. Pessoas quebravam sob pressão. Mas ela não. Naquele dia, depois da aula, Ethan decidiu confrontá-la novamente. Ele a encontrou perto dos armários. Você gosta disso, né? Disse ele, encostando ao lado dela. Ficar se fazendo de vítima. Naomi terminou de guardar seus materiais com calma. Fechou o armário. E então olhou para ele. Sem pressa. Vítima. Respondeu ela, tranquila. Você realmente acha que está no controle disso tudo? Ethan franziu a testa. Eu sempre estou. Naomi deu um leve sorriso. Não de deboche, mas de certeza. Não, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Você só acha que está. O silêncio ficou pesado entre os dois. Ethan tentou manter a postura. Mas alguma coisa dentro dele mudou. Porque pela primeira vez, alguém não estava jogando o jogo dele. E pior, parecia estar jogando um jogo que ele nem entendia. Depois daquela conversa, algo mudou. Não na Naomi, mas em Ethan Cole. Ele ainda andava com os mesmos amigos, ainda ria alto pelos corredores, mas não era mais igual. Agora, sempre que Naomi passava, ele observava. Como se estivesse tentando entender. Como se estivesse tentando recuperar o controle que sentia estar escapando. Na sala de aula, ele tentou mais uma vez. Então, Naomi, disse alto, chamando a atenção de todos. Você vai continuar se achando melhor que todo mundo ou vai explicar quem você realmente é? Alguns alunos riram. Outros apenas observaram. Naomi fechou o caderno devagar. Levantou o olhar. E respondeu, com a mesma calma de sempre. Eu não preciso provar nada para ninguém. O silêncio tomou conta da sala. Mas ela continuou. Diferente de você. Alguns alunos trocaram olhares. Ethan deu uma risada forçada. Ah é? E o que você acha que eu preciso provar? Naomi inclinou levemente a cabeça. Que você é importante. Aquilo acertou em cheio. Porque era verdade. Ethan sempre precisou disso. Atenção. Controle. Aprovação. Sem isso, ele não era nada. E agora, pela primeira vez, as pessoas começaram a perceber. Alguns alunos já não riam mais das piadas dele. Outros apenas assistiam. E aquilo foi suficiente. Uma pequena rachadura começou a aparecer. E quando uma imagem começa a quebrar, é só questão de tempo até ela desmoronar. Na manhã seguinte, algo estranho aconteceu na Ridgewood High School. Assim que os alunos começaram a chegar, perceberam que havia algo diferente nos corredores. Papéis. Vários papéis, colados nos armários. No começo, ninguém entendeu. Mas então alguém se aproximou e começou a ler. E tudo mudou. Eram prints. Mensagens antigas. Conversas. E o nome que aparecia em todas elas era o mesmo: Ethan Cole. Comentários cruéis sobre colegas. Piadas humilhantes. Mensagens ridicularizando pessoas da própria escola. Alguns alunos começaram a chamar os outros. Ei, olha isso! Isso é real? Foi ele que escreveu isso? Em poucos minutos, o corredor estava cheio. Todo mundo lendo. Todo mundo reagindo. O ambiente ficou pesado. Choque. Indignação. Decepção. E então, Ethan apareceu. Ele virou o corredor, como sempre fazia, confiante. Mas ao ver o que estava acontecendo, ele parou. Congelou. Seus olhos foram direto para os papéis. Ele caminhou até um deles e arrancou com força. Mas não adiantava. Porque já era tarde. As pessoas já tinham visto. E não era só um papel. Eram vários. Espalhados pela escola inteira. Ele olhou ao redor. E dessa vez, ninguém estava rindo. Ninguém estava ao lado dele. Só olhares. Diferentes de todos que ele já tinha recebido.
Olhares de quem finalmente enxergou quem ele realmente era. E no fim do corredor estava Naomi, parada, observando, sem sorriso, sem surpresa, como se já soubesse que aquele momento estava chegando. Em questão de horas, tudo mudou. A notícia se espalhou pela escola inteira. Não havia mais como esconder. Os prints estavam nos celulares, nos grupos, nas conversas. Todo mundo tinha visto. E agora, quando Ethan andava pelos corredores, o silêncio seguia ele. Não era mais respeito. Era rejeição. Alguns alunos desviavam o olhar. Outros simplesmente se afastavam. E aqueles que antes riam de tudo que ele fazia, agora fingiam que nem o conheciam. Na hora do intervalo, Ethan foi até a mesa onde sempre sentava. A mesma mesa onde ele era o centro de tudo. Ele se sentou. Esperou. Olhou ao redor. Mas ninguém veio. Um por um, escolheram outras mesas. Outros lugares. Outras pessoas. Ethan tentou manter a postura. TCH, drama demais, murmurou, mexendo na bandeja. Mas a verdade já estava ali. Escancarada. Ele não tinha mais controle. Não tinha mais influência. E, pela primeira vez, não tinha mais ninguém. Do outro lado da cantina, Naomi estava sentada. Como sempre. Tranquila. Sem olhar para ele. Sem comemorar. Sem dizer nada. Mas Ethan sabia. No fundo, ele sabia. Não era sobre quem tinha mais poder. Era sobre quem tinha mais verdade. E agora, tudo aquilo que ele construiu por anos, tinha desmoronado em poucos minutos. Na semana seguinte, a Ridgewood High School já não era mais a mesma. Os corredores continuavam cheios, as aulas seguiam normalmente, mas o clima tinha mudado. Ethan ainda ia à escola. Mas agora, ele era apenas mais um. Sem plateia. Sem risadas. Sem poder. Ele andava pelos corredores em silêncio, evitando contato, como alguém que finalmente entendeu o peso das próprias ações. Enquanto isso, Naomi continuava exatamente igual. Entrava na sala sem fazer barulho. Sentava no fundo. Fazia suas atividades. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse sido o centro de toda aquela mudança. Um dia, no final da aula, uma garota se aproximou dela perto dos armários. Posso te perguntar uma coisa? Disse, meio hesitante. Naomi assentiu. Foi você que espalhou aqueles prints? Naomi ficou em silêncio por alguns segundos. Fechou o armário. Olhou pelo corredor. E lá estava Ethan. Sozinho. Então ela voltou a olhar para a garota. E respondeu com calma. Não. A garota franziu a testa. Então quem foi? Naomi deu um leve sorriso. Ele mesmo. A garota ficou confusa. Mas Naomi continuou. Pessoas assim sempre mostram quem são, só precisam de tempo. E naquele momento, tudo fez sentido. Naomi nunca precisou brigar. Nunca precisou gritar. Ela só esperou. Porque no final, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E às vezes, a maior vitória não faz barulho. Ela só acontece.